Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente viu alguns aspectos que, que são necessários para que ocorra sucesso na comunicação, né? São as regras e os protocolos, tá? E a gente organiza esses protocolos, essas regras, na forma de suíte de protocolos, né? Que seria nada mais do que organizar isso numa pilha de protocolos, ou seja, a gente organiza algumas regras em camadas mais básicas ou camadas mais baixas, né? E outras numa hierarquia, numa camada superior, né? De tal forma que cada camada, cada protocolo é visualizado de forma única, dependendo da funcionalidade que ele desempenha. Aqui, só para exemplificar de forma bem básica, a gente pode definir a comunicação entre duas pessoas em 3 camadas, uma espécie de suíte de protocolos, né? Teria a camada física, que seria como eu transmito a minha informação no meio físico, né? Como eu codifico isso, o conteúdo que eu quero passar em palavras. Tem uma camada superior que a gente poderia definir como camada de regras, onde tem algumas regras implícitas, como usar um idioma comum, uma língua que seja comum entre a origem e destino, cada um esperar a sua vez, né? E ter um sinal ali para avisar quando terminou de transmitir a informação. E a camada de conteúdo é o conteúdo de fato, é a mensagem que deve ser transmitida. Por exemplo, aqui é a mensagem onde está o café. Então, a gente organiza isso de forma de pilha, tal como está no exemplo aqui, porque ajuda a sistematizar, né, e a separar, né, o que cada regra, que cada protocolo tem que estar atuando, de acordo com a sua funcionalidade. Aqui a gente tem algumas funções dos protocolos, né? Então, uma coisa que é básica é que para que a comunicação ocorra com sucesso, tem que ter o mesmo formato, eles têm que estar conversando a mesma língua, né? Outra coisa que tem aqui, né, que é uma função dos protocolos, é que os dispositivos eles conversam entre si, né, para saber quais os caminhos estão funcionando numa rede, né? Eles também entram em consenso, né, em relação às mensagens de erro que eles vão propagar entre um equipamento e o outro. Eles vão também configurar as sessões para inicializar e terminar a transferência de dados, tá? Bom, os protocolos numa rede de dados, numa rede de computadores, ela tem um suíte de protocolos em pilha, como a gente já falou, né? E essas regras, esses protocolos, elas conversam uma com a outra, né? Aqui, a grosso modo, a gente vai ver isso mais detalhe. A gente tem aqui uma camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de internet e uma camada de acesso à rede. Isso aqui a gente chama de pilha de protocolos TCP/IP. Em cada uma dessas camadas, nós vamos ter o protocolo associado àquela camada. Vai ser o protocolo que vai definir as regras que estão em funcionamento naquela camada para cada serviço. Por exemplo, aqui eu tenho para o serviço web, para o serviço de carregar páginas de internet, lá na camada de aplicação eu vou ter o protocolo HTTP. Abaixo, para estar servindo esse, para estar fazendo funcionar esse serviço HTTP, para entregar mensagem, na camada de transporte eu tenho o protocolo TCP, né, que vai ser encarregado de preparar, né, essas informações do protocolo HTTP para entrar na rede. Na camada internet, eu tenho o protocolo IP, que vai ser o protocolo responsável para estar adicionando o endereço, né, do computador de origem e destino e conseguir mapear isso através das redes entre a origem até chegar ao seu destino final. E lá embaixo eu tenho a camada de acesso à rede, onde nós temos o protocolo Ethernet, que vai ser responsável também de definir um endereçamento, né, físico, para que ele consiga transladar o primeiro trecho até o dispositivo que consiga ler o protocolo IP e definir qual caminho ele deve percorrer ali para frente. Então observe aqui então que para cada camada eu vou ter o protocolo, né, eu vou ter as regras ali
que definem como vai funcionar essa comunicação em cada uma dessas funcionalidades de cada camada. Bom, a gente tem então o que a gente chama de suíte de protocolo, né, que a gente já falou, né? Um suíte de protocolo vai ser um grupo de protocolos que vai servir para fornecer serviços abrangentes de comunicação. Então, a gente falou do suíte de protocolos TCP, e aqui a gente tem um grupo de vários protocolos para tentar fazer funcionar os diversos serviços, né, que deveriam estar dando suporte para a gente numa rede de dados, né? Mas existem várias suítes de protocolo. O TCP/IP é o mais usual, né? Mas a gente tem também o suíte de protocolos da ISO, né? A ISO OSI é um modelo mais teórico, mais referencial, né? Isso aqui eu já vi funcionando em alguns equipamentos, mas muito poucos. Também tem o suíte de protocolos da AppleTalk, e aqui tem a relação de alguns protocolos, né? E também tem o suíte de protocolos da Novell NetWare, tá? Tanto o AppleTalk quanto o Novell NetWare, né, já funcionaram, mas hoje em dia praticamente ninguém utiliza, tá? O ISO OSI é um modelo de referência, mas o que predomina é a suíte TCP/IP. Temos aqui também um breve histórico de como desenvolveu, né, a pilha de protocolos TCP/IP, tá? Então, tudo começa lá em 69, onde fizeram a comunicação lá de duas máquinas, né, na Universidade de Califórnia, a Universidade de Stanford. Em 1970, eles criaram também uma rede de rádio para fazer comunicação entre as ilhas da Havaí, que eles chamaram de AlohaNet. Em 72 foi escolhido o símbolo lá do arroba para um e-mail, né? Em 72 também foi feito o primeiro programa para gerenciar e-mails, né? Em 72 também foi escrito a especificação, uma RFC, que é uma recomendação, né, que no fundo é a especificação do protocolo dessas regras para o Telnet. Como a gente viu, o Telnet serve para acesso remoto. E aí ele vai mostrando aqui para cada tempo, né, como é que foi a evolução, né? Em 81 foi escrito as recomendações para o TCP/IP, né? Em 82 foi feito o protocolo de roteamento EGP. O DNS, que é um serviço de nomes, foi feito em 84, foi apresentado em 84. O FTP para transferência de arquivo, a recomendação foi feita em 85. Em 86, a Cisco ela lança uma inovação no roteamento, né, que é o roteador AGS protocolo. Em 88, eles desenvolveram o IRC, que é o Internet Relay Chat, uma espécie de programa, né, de aplicação que permite a comunicação, né, como bate-papo para pessoas, né, que era muito utilizado até mais ou menos o final da década de 90. Em 91 lançaram as especificações para o www. Em 93 foi construído o primeiro navegador, que foi o web, que é o Mosaic, que depois, a partir do Mosaic, eles fizeram o Netscape. E em 95 já começaram as especificações para o IPv6, né, para suceder o IPv4. O IPv4 funciona até hoje, mas o IPv6 já foi lançado as bases lá em 95. E aqui, só para ilustrar, 2011, eles definiram o dia 8 de junho, né, como Dia Mundial do IPv6, né, para tentar alavancar o uso do IPv6. IPv4 e IPv6 a gente vai estudar com mais detalhes nos capítulos mais avançados. Tá, e aqui é apresentado a suíte de protocolos do TCP/IP. Então, a gente tem vários protocolos, né, aqui em cada camada. Normalmente, vocês têm que entender
é que numa comunicação eu vou usar um protocolo em específico para aquela comunicação específica. Pode ser que eles atuem uma hora uma aplicação DNS para o HTTP, mas assim, o envio da informação propriamente dita vai ter só o HTTP funcionando, né, com o TCP, depois com IP, depois com a Ethernet, por exemplo, né? Então, mas a gente tem uma gama de vários protocolos. Por quê? Porque a gente tem vários serviços para funcionar numa rede. Então, para cada serviço diferente, a gente vai estar escolhendo, né? A gente não, mas já tem regras definidas para que sejam utilizados determinados protocolos. Bom, aqui a gente vê mais ou menos como funciona na prática a comunicação de dados, tá? O processo de comunicação. Então, o servidor web. O servidor web, ele vai mandar uma página de internet para o cliente web. O que ele faz, então? A gente começa a comunicação lá naquela camada superior, que é a camada de aplicação. A página web são os meus dados, né? Esses dados ele vai jogar para a camada inferior, que daí ele vai preencher com o cabeçalho do protocolo dessa camada inferior, que é o TCP. Preenchido com esses dados, esse cabeçalho, ele coloca o cabeçalho da camada que está logo abaixo, o IP, né, que é da camada internet. E depois ele preenche também com informações na camada mais abaixo ainda, que é a camada de acesso à rede, onde o protocolo, o que vai representar, vai ser a Ethernet. Que é essas informações adicionais, né? Interpretem como se fosse eu pegasse os meus dados e colocasse no envelope. E em cada camada, estou colocando isso dentro do envelope, colocando informações adicionais para que a comunicação ela seja enviada, né, e tenha sucesso. Então, poderia pensar que esse TCP aqui, né, que está aqui sendo adicionado, é um envelope que vai ter as informações de endereçamento. O IP é outro envelope que eu pego isso tudo aqui e coloco mais informações de endereçamento e outras coisas de controle para funcionar, né, a comunicação. E o Ethernet também seria um terceiro envelope. Quando ele manda isso aqui lá no cabo, ou na rede sem fio, seja onde for, né, ele vai codificar isso aqui em bits, tá? E esses bits vão ser transmitidos para o lado do cliente, tá? Observe que todo esse processo ele ocorre dentro do servidor, dentro desse computador, né? Ou seja, tudo isso que a gente viu dos dados, passando por cada camada, né, para a camada de transporte, onde que colocou o protocolo TCP, para a camada internet, onde foi adicionado as informações do protocolo IP, e para a camada de acesso à rede, onde foram adicionadas as informações do protocolo Ethernet, isso tudo ocorreu dentro do computador, né? O que a comunicação de fato foi mandada no meio físico, né, quando virou bits. E aí, por outro lado, quando isso chega no meu destino final, vai chegar esse stream de bits, ele vai ocorrer o processo inverso, né? Vai chegar aqueles bits, o computador, a placa de rede, ele vai decodificar esses bits e vai construir, né, essa informação toda aqui, que a gente vai chamar de quadro Ethernet, tá? E aí ele vai ler as informações aqui do protocolo Ethernet, né, ver se está tudo ok, e ele tira desse envelope, ele faz o que a gente chama de desencapsula, né, as informações e joga para a camada superior. Da camada de acesso à rede, ele vai subir para a camada de internet, onde o protocolo é IP. Aí ele faz a mesma coisa. Ele vai olhar ali no envelope do IP, no encapsulamento IP, vai ver se está tudo certo, se o endereço de destino está correto, e vai também desencapsular, vai tirar do envelope e joga isso para a camada superior.
né? Na camada superior vai correr a mesma coisa, ele vai analisar as informações lá de controle do TCP, se tiver tudo correto, ele vai tirar do envelope e joga para a camada de aplicação. E uma vez que chegou na camada de aplicação, né, ele vai pegar, eu tenho minha informação propriamente dita e a página é aberta, né? Então todo esse processo de desencapsulamento, ele ocorre no computador do cliente, né? É algo, assim, em palavras demora muito a gente explicar, mas isso ocorre de forma muito rápida, né? Uma coisa que é muito rápida. E olha que aqui a gente está dando um exemplo de uma conexão direta de um servidor para um cliente. Na verdade, isso atravessa vários equipamentos intermediários para que a comunicação ocorra e chegue no seu destino final. Bom, para que tudo isso funcione, para que esses padrões funcionem, né, para que essas regras sejam definidas, há a existência de entidades, né, que montam as especificações, né, que criam e falam assim, as regras têm, o protocolo deve funcionar desse jeito, né? E baseado nessa especificação das regras, aí as empresas, os fornecedores, eles implementam, né? Então tem algumas entidades internacionais que criam o que a gente chama de padrões abertos. O que vem de ser padrões abertos? São essas regras conhecidas por todo mundo que tem que ser igual para que a comunicação ocorra bem, tá? Existem o que a gente chama de padrão aberto, que é uma regra pública, né? Pública entre aspas, né? Às vezes ela pode ser paga, mas ela não é fechada para uma empresa em si, né? Mas a gente pode também ter o padrão fechado. O padrão fechado é um padrão que, por exemplo, eu sou uma empresa, eu fiz uma coisa muito legal, de uma regra, um protocolo, mas eu não quero abrir para o mundo, eu quero falar só que meus equipamentos funcionem daquela forma. Isso é um padrão, um protocolo que segue o padrão fechado, tá? O que mais a gente utiliza são os padrões abertos, tá? E aqui a gente tem um exemplo de algumas organizações, né, que montam esses padrões. Por exemplo, eu tenho o I3E, eu tenho o ITU, o ITIA, que cuida, essas três organizações aqui, elas cuidam mais dos protocolos na camada de acesso à rede. Nós temos também o IETF, né, o IANA e o ICANN, que cuida das especificações ali da camada de internet e das camadas superiores, né, digamos assim, da camada internet, da camada de transporte e da camada de aplicação. O IANA e o ICANN são responsáveis, são entidades internacionais responsáveis pelos endereçamentos, né, que a gente utiliza numa rede de computadores. Aqui a informação adicional, gente, isso aqui não é tão relevante, mas é bom só dar uma olhada mesmo, né, falando um pouquinho de como é organizado o IETF, né, a sociedade de internet, a parte lá de numeração, como isso funciona também, tá? O I3E, ele, como eu falei para vocês, ele é responsável por vários protocolos da camada de acesso à rede. Aqui tem especificação de alguns desses protocolos, 102.1.3, né, .11, que é a rede Wi-Fi. O EIA-TIA também, que é responsável pelo padrão lá de confecção de cabos, né, de rede. Bom, os benefícios da gente utilizar o modelo de camadas, tá? Bom, quando a gente organiza os protocolos de acordo com as funcionalidades, né, a gente tem alguns benefícios, né? Então, como a gente define o que o protocolo, qual a função que ele tem que desempenhar, a gente consegue dar uma certa independência das camadas, porque na especificação a gente define as interfaces que cada protocolo, né, espera receber. Então, o HTTP ele espera receber uma página de acordo com um certo código, né? O IP ele precisa de receber os endereços. E aí, fazendo dessa forma, a gente pode trabalhar num protocolo de forma independente do outro, ou seja, eu posso provocar mudanças aqui dentro do IP para o IPv4 para o IPv6, e isso não vai alterar
os protocolos das outras camadas. Tá? Com isso, né, mediante essa ideia, eu consigo ter uma melhor auxílio na elaboração do protocolo, né, porque eu tenho especificações, né, eu consigo também estimular a competição, né, para que diferentes fornecedores eles possam desenvolver coisas similares ou possam trabalhar em conjunto, né. Eu impeço também que uma mudança num certo protocolo, ou seja, uma mudança de tecnologia, afete outros protocolos de outras camadas, né, e forneço um idioma comum, né, entre os protocolos. Aqui nessa figura é mostrado dois modelos, tá, de protocolos. Aqui do lado esquerdo nós temos o modelo OSI, onde vocês percebem que há mais camadas, então são 7 camadas de protocolos. E aqui nós temos o modelo TCP/IP. Tá? O modelo TCP/IP é um modelo de protocolo que a gente utiliza mais na prática. Né? Essencialmente, o modelo OSI é um modelo mais teórico. Foi olhado muito para ele, especificando o que cada camada deveria fazer. Né? Foi uma coisa bem bonita. Né? Mas na parte prática, o que veio à tona de forma prática foi o modelo TCP/IP, né, que descreve realmente como os protocolos funcionariam, né, na prática. Bom, o modelo de referência OSI, aqui a gente tem as 7 camadas OSI. Tá? Uma coisa que vocês têm que perceber é que cada camada ela pode ter um número, então camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes vocês vão encontrar aí gente que faz referência à camada OSI pelo número, por exemplo, eu estou com um problema na camada 3. Olhando a camada 3 aqui, você sabe que é a camada de rede. Né? E cada uma dessas camadas vão ter uma função. Né? Então, vamos começar aqui de baixo. A camada física, ela vai cuidar das questões físicas, né? De como vou transmitir isso no meio físico. Né? Questão da propriedade elétrica, ou se a informação vai correr numa fibra óptica, como é que vai ser o pulso de luz, enfim. Se for numa rede sem fio, como vai ser as ondas de rádio para transmitir isso, como é que ele vai codificar o bit no meio físico. Né? A camada de enlace, ela vai descrever como que ele vai trocar as informações entre os equipamentos, de um equipamento para outro. Então, imaginem só, a gente numa comunicação de dados, a gente pode ter um caminho longo a ser percorrido, né? Então eu estou aqui em casa e vou mandar algo para alguém que está lá no Japão. Então perceba que a informação sai do meu computador, vai passar no equipamento, no roteador que está em casa, isso vai para uma operadora, e isso vai passando em vários equipamentos. Cada um desses trechos, que a gente vai chamar de enlace, né, eu tenho que, de alguma forma, controlar a comunicação para essas mensagens sair do meu computador para o roteador, do roteador para o roteador da operadora, e assim vai. Quem controla a comunicação em cada enlace vai ser essa camada de enlace de dados. Tá? Camada de rede, ela vai colocar aqui os endereços IPs, né, o endereçamento, né, dos dispositivos. E a principal finalidade dela é adicionar esse endereço e fazer que a comunicação mapear, né, digamos assim, um caminho na rede para indicar os enlaces a serem seguidos até chegar ao meu destino final. Né? Camada de transporte vai ser a camada efetivamente que vai preparar minhas informações, os meus dados, para ser trafegado na rede. O que ele vai fazer então, essa camada de transporte? Ela vai pegar uma informação, se for muito grande, vai dividir em pedaços, que a gente chama de segmentação, né? Vai colocar algumas informações de controle, identificando qual é a minha aplicação, e joga isso para a camada de rede. Seção, apresentação e aplicação. Essas 3 camadas, a gente pode entender o seguinte. A seção ela vai cuidar de vários diálogos de uma mesma aplicação, diferenciando esses diálogos. Na prática, um exemplo clássico que eu posso dar para vocês é uma aplicação web. Então, quando a gente está no cliente, num browser web, sei lá, no Chrome, no Firefox, a gente abre ali várias janelas, várias abas. Né? Cada uma dessa aba
dessas abas que estão abertas é uma comunicação diferente, é um diálogo diferente. A gente está conversando com um servidor diferente web. Essa camada de sessão é que cuidaria dessa separação desses diálogos, para a informação de um site não vir misturado com o outro. A apresentação. A camada de apresentação ela vai cuidar de como as informações serão apresentadas, ou transferidas, para a camada de aplicação. Então, nessa camada de apresentação, ela que vai definir a imagem vai aparecer do lado direito, o vídeo vai estar codificado como MP4. Então, ela vai olhar essas questões, e nessa camada de apresentação também eu posso ter a inserção de criptografia. Alguns sites que têm um pouco mais de segurança, a criptografia seria provida através dessa camada. E por fim, eu tenho a minha camada 7, que é a minha camada de aplicação, que seria a camada mais próxima do usuário, é o que vai estar sendo mostrado efetivamente para o usuário, onde o usuário vai estar interagindo. O modelo TCP/IP, como eu falei para vocês, é um modelo mais prático, que foi feito na prática. Ele é similar, a gente vai ver aqui, vai ter uma página aqui que vai mostrar a comparação entre os dois modelos, o OSI e o TCP/IP. E ele é similar ao OSI. A camada de acesso à rede, essencialmente, seria a mesma coisa da camada física e a camada de enlace, ou seja, ela vai cuidar de como as informações vão ser transmitidas no meio físico, então vai fazer a adaptação ali do meu sinal elétrico, do meu pulso de luz, da onda, de como vai ser o conector, o cabo, mas também vai cuidar da comunicação em cada trecho, em cada enlace. A camada internet é equivalente à camada de rede no meu OSI. Então, ele vai colocar os endereçamentos e vai determinar qual é o melhor caminho, quais são os trechos, os enlaces a serem seguidos numa rede até chegar no meu destino final. A camada de transporte é equivalente à camada de transporte do OSI, ou seja, ele vai colocar algumas informações de controle, identificando as aplicações, as diferentes aplicações, fazendo segmentação das minhas informações, se houver uma mensagem muito grande, permitindo a comunicação dos dispositivos. E a aplicação aqui do TCP/IP seria equivalente à camada de sessão, apresentação e aplicação lá do OSI, ou seja, vai cuidar dos diversos diálogos, vai cuidar de como a apresentação da apresentação propriamente dita dos dados, como isso vai ser apresentado para o usuário, e também vai fornecer uma interface para o usuário estar interagindo com a rede. Aqui eu já falei, mas é só para pegar e ficar bem visual. É o comparativo entre os modelos OSI e TCP/IP, onde aqui no modelo TCP/IP, na camada de aplicação, é equivalente à aplicação, apresentação e sessão do OSI. Camada de transporte do TCP/IP é igual à camada de transporte do OSI. No modelo TCP/IP, a camada internet é equivalente à camada de rede. E até a gente muda na nomenclatura, Às vezes eu mesmo falo, Olha, pega ali, olha na camada de rede. Eu estou falando em cima no modelo TCP/IP, mas estou fazendo referência de fato à camada internet. E a camada acesso à rede seria equivalente à camada de enlace física. Tem alguns autores que não seguem esse padrão adotado aqui pela documentação da Cisco, em 4 camadas. Tem autores que eles ignoram essa camada de acesso à rede e colocam enlace de dados e física. Então aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5 camadas no modelo TCP/IP, falando de camada de enlace de dados e física no lugar de acesso à rede. Mas aqui para a gente vai seguir a referência aí da documentação da Cisco.